E aí, aqui é o Prof. Maeda, bem-vindo a mais um vídeo, e aqui é para os guerreiros, tá? Esse vídeo é para os guerreiros, é a parte 2 de exercícios com operações entre polinômios. Antes da gente começar, lembra, tem a parte 1 desse vídeo lá que a gente fez algumas operações aí com polinômios mais tranquilas. Agora a gente vai partir para algumas envolvendo fração e multiplicação de monômio com polinômio nessa parte 2. E vai ter uma última parte, que é a parte 3, que a gente vai fazer umas continhas um pouquinho mais difíceis, tá bom? Mais trabalhosas. Dá aquela conferida se você está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, por favor, se inscreve, deixa um like já nesse vídeo, ativa o sininho. Comenta também, deixa um comentário depois que assistiu o vídeo aí se você curtiu ou não a explicação. Vamos direto para os exercícios aqui. Esses são os dois exercícios que nós vamos fazer nessa parte 2, tá? Eu reservei só para essa segunda parte só esses dois. Por quê? Para a gente fazer esses de fração com esse exercício que envolve fração com calma, só para você ver que não é um bicho de 7 cabeças, mas eu quero fazer com calma, tá? Então, para não ficar muito longo o vídeo, vamos fazer só esses dois. Tenta já copiar aí, se quiser pausar e resolver primeiro para depois assistir, faz do jeito que você achar melhor. Primeiro exercício. Você bate o olho nesse exercício numa prova e fica simplesmente... acho que eu vou pular. Cria-se no colégio um preconceito com fração, porque às vezes você não aprende direito, mas fração não é difícil, tá? Vou tentar convencer você que não é difícil ao longo dos meus vídeos. Conforme você for consumindo meu conteúdo, você vai ver que trabalhar com fração não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Vamos lá. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Avaliar qual é a operação, né? Então vou anotar aqui, ó, é uma subtração, é um continho de menos. Então a gente já fez lá na parte 1 algo parecido, que era repetir os monômios de cada polinômio sem o parênteses. Eu tenho que eliminar os parênteses, é a mesma regrinha. Então aqui, ó, note que esse parênteses não tem nada aqui ó, do ladinho esquerdo, não tem nenhum sinal de menos. Então eu já vou abaixar sem parênteses aqui, ó. Vou copiar aqui, ó, 3a ao quadrado sobre 2 mais 2b ao cubo sobre 3, ou 3 meios a ao quadrado e 2 terços b ao cubo, tá bom? E aqui esse menos ele vai alterar o sinal de todo mundo que tiver aqui dentro do parênteses. Então eu vou só copiar de novo, beleza? Então vai ficar menos a ao quadrado sobre 2, ficou negativo. E ali onde está menos 3 quartos, eu vai ficar menos com menos, vai ficar mais, vai alterar o sinal. Então vai ficar mais 3b ao cubo sobre 4. Ok? Agora que está tudo aí, o que eu vou fazer? A mesma coisa que a gente fez quando eram números normais. Eu vou analisar quais desses monômios que eu posso juntar, que são semelhantes, que tem a parte literal idêntica. Aqui eu tenho um a ao quadrado. Onde que eu tenho a ao quadrado? Só aqui. E já ali eu tenho um b ao cubo. Aqui que eu tenho um b ao cubo também. Então eu vou analisar sempre a parte literal aqui, ó, as letras. Quais que são idênticas, para poder dizer que um monômio é semelhante ao outro, para eu poder daí somar, subtrair, ok? Então o que eu vou fazer? Com os verdinhos ali, eu vou... Lá quando a gente fez na primeira parte, eu nem fiquei organizando para fazer a conta. Por quê? Porque é meio lógico, intuitivo, eu vou olhando de um lado do outro, tenta não se confundir, tenta marcar de algum jeito igual a gente fez lá sublinhando, circulando, fazendo quadradinho, enfim, inventa uma forma aí, pode usar até marca-texto, pintar aí no teu papel. Mas aqui eu vou só reorganizar para ficar mais fácil da gente pensar. Quando é fração fica um pouquinho mais, não é tão intuitivo, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho melhor. Então eu vou copiar primeiro aqui, ó, 3a ao quadrado sobre 2. Eu vou só trazer a outra fração para o ladinho aqui. Vou trocar de lugar essas duas aqui, ó, tá? Essas duas frações que eu vou trocar de lugar. Então vai ficar menos. O menos acompanha, tá? Menos a ao quadrado sobre 2. O menos faz parte dela. Então vai ficar menos a ao quadrado sobre 2. E daí eu vou copiar o mais 2b ao cubo que estava ali como segundo monômio. Eu vou copiar vou trocar de lugar. E vou copiar só o último de novo aqui, ó. Então eu acabei deixando os monômios semelhantes juntos lado a lado, beleza?
E agora vem o próximo passo. Os primeiros monômios semelhantes aqui, que é com A ao quadrado, ó, embaixo note que é igual. Lembra da regrinha lá de como que a gente trabalha com fração? Soma ou subtração? Se embaixo for igual, o denominador, o número de baixo da fração, é só somar em cima, não tem segredo. E repete o mesmo denominador. Se for diferente, daí a gente tem que fazer aquele famoso MMC, né, usar frações equivalentes, tem várias técnicas, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, cada um aprende de um jeito ou mais, ou escolhe o melhor jeito que quer fazer, tá bom? Eu vou explicar do meu jeito que eu acho mais fácil. Então aqui primeiro, no primeiro aqui eu olhei aqui, pô, tem embaixo é igual, mesmo denominador, então eu vou só copiar, vai ficar o mesmo denominador. E é só fazer a operação de cima, então é 3a ao quadrado menos a ao quadrado. Aqui quando não tem nada na frente do a ao quadrado é 1, tá? Então é a mesma coisa que 1a ao quadrado. Então eu só vou pensar nos coeficientes, 3 menos 1. 3 menos 1, nossa, ficou tantas linhas, eu vou só tirar um pouquinho. Então aqui é como se fosse menos 1, a ao quadrado, 3 menos 1 dá 2. Então vai ficar 2a ao quadrado, só repete a letra, não muda nada na letra, tá vendo? Eu fiz a continha com os coeficientes, com esses números aqui, ó, 3 e 1, menos 1, né? Tá bom? E embaixo é só repetir. Ah, professor, mas dá pra cortar o 2 por 2 ali. Calma, eu sei que dá, mas já faz essa simplificação, tá bom? Próxima continha é juntar esses dois aqui, ó. Aqui daí cabe o MMC. Daí eu tenho que lembrar do MMC, como que eu faço. Tem como analisar só na tabuada, quando os números são pequenos é mais fácil, dá pra fazer de cabeça. A ideia do mínimo múltiplo comum é o quê? Você pensar qual que é o menor número em comum, que é múltiplo comum, né, que tem na tabuada do 3 e do 4, que são os denominadores aqui nesse exemplo, são iguais. Então qual que é o primeiro número que tem na tabuada tanto do 3 quanto no 4? Se você for procurar pensar na tabuada, é o 12. Mas uma outra forma que a gente pode fazer é aquela de escrever os denominadores aqui separados com vírgula, passar aquele traço lá, lembra da decomposição? E fazer aqui, ó, dividido pelos números primos, por 2. Aqui no 3 não dá, repete, abaixo o 2, 4 dividido por 2 dá 2. Por 2 de novo. Então, quando eu comecei a fazer, você já lembrou. Se você já aprendeu isso aqui, você já deve ter aprendido isso aqui nessa etapa. Então, 2 dividido por 2 dá 1. E agora que não dá mais por 2, eu vou continuar por 3, vai ficar 1 e acabou. Então multiplica agora os números primos que você usou. Para dividir, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes o 3 dá 12. É só multiplicar, fazer vezes, tá? Então nós sabemos que o denominador é 12. Sabendo que o MMC é 12, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui, fazer os traços aqui, de novo, colocar 12 embaixo, mas tem gente que gosta só de passar um traço só e colocar já o 12 embaixo, um traço só. Eu vou fazer separadinho só para vocês entenderem a minha técnica. A mais famosa decoreba é que que os professores ensinam no colégio é divide pelo de baixo, pega o MMC que é o 12, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Eu prefiro que vocês usem a lógica, que eu acho que é mais rápido e fácil para não se confundir. Vai que uma hora você erra, esquece se divide pelo de baixo ou se divide pelo de cima, se fica confuso. Então eu prefiro assim pensar no seguinte, saca só, se você não aprendeu desse jeito, presta atenção. Vai pensar, o denominador antigo dessa fração, da primeira fração, era o 3. E ele virou quem? Ele virou o 12. Qual foi o número, esse é o pontinho de interrogação que tem que ter na tua cabeça. Qual foi o número que eu multipliquei o 3 para virar 12? Então eu vou pensar assim, ó. 3 vezes quanto que dá o 12? E nós sabemos que é o 4. Ah, professor, então lá no outro é 4 vezes 3 que dá 12. É a mesma lógica, né? É a mesma lógica. Então sempre vai ser trocado. Ó, o 3 vai ser vezes esse que está aqui embaixo, que é o 4. E o 4 vai ser vezes o que está embaixo do outro, que é o 3. Nem sempre. Às vezes sim. Na maioria das contas. Dá uma conferida, vê se é o número que dá 12. Então 3 vezes 4 deu 12, 4 vezes 3 deu 12. Então, nesse caso aqui deu certo de ser o número trocado aí, tá? E qual é o princípio que a gente vai usar para descobrir qual que é o numerador, o que fica em cima? Não é só copiar o 2b ao cubo, tá? Isso aqui tá errado, não é isso não.
Lembra que modifica, porque como eu mudei embaixo, eu aumentei o denominador, e em cima eu tenho que aumentar também para continuar o mesmo número, a mesma fração, a mesma quantidade, tá bom? Então, em cima, tudo que você fizer embaixo, para não alterar o número, a fração, você tem que fazer em cima também. Então aqui você vai ter que multiplicar por 4, porque embaixo você multiplicou por 4. E na outra fração, você vai ter que multiplicar também por... Tipo, deixa eu colocar, para não confundir, vou colocar mais para cá. Você vai ter que multiplicar por 3. Aqui também vou, para não confundir com o que é o expoente, que tem que multiplicar. Aqui você vai ter que multiplicar por 4, certo? E quando você fala multiplicar por 4, é o coeficiente numérico que está aqui do lado, tá? Então, ó, 4 vezes 2 no primeiro vai ficar 8. E repete a letra b ao cubo. E lá em cima do segundo vai ficar 3 vezes 3, que dá 9. E repete o b ao cubo. Percebeu? Então eu multiplico os coeficientes aqui, ó. Essa é uma forma, usando fração equivalente, tá? Onde eu aumento embaixo, então em cima também vai ter que aumentar. Se eu multiplico embaixo por 4, em cima também vai ser por 4. Para ser a mesma fração. Daí, se você quiser usar a tua técnica de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, vai dar certo também, ó. Se eu sei que o MMC é 12, 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, não vai dar certo também. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes o de cima, 3 vezes 3 dá 9, o que dá na mesma. E agora nós podemos somar esses dois aqui, que já estão com o mesmo denominador, né? 8 mais 9, nós vamos ter 17. A letra só repete, embaixo só o denominador só repete. Não dá para simplificar 17 com 12, mas esse 2 com 2 dá. Então já vamos simplificar aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1, tanto em cima quanto embaixo. Então não precisa aparecer nem em cima nem embaixo, porque ele é o elemento neutro tanto da multiplicação quanto da divisão. Quando eu falo isso, significa o quê? 1 vezes o a ao quadrado não muda nada, e a ao quadrado dividido por 1 também não muda nada. Então, eu posso só escrever esse cara aqui que sobra aqui, ó. Então, vai ficar a ao quadrado. E esse 17, note que ele é positivo, ó. Esse cara era mais, aqui ficou tudo positivo, aqui no final ficou tudo positivo. Então, como que eu coloco aqui? Eu coloco mais, positivo, tá? 17b ao cubo, 12avos, tá? Essa é a resposta, esse binômiozinho aqui. Vamos para a letra E, que é uma multiplicação de monômio vezes um binômio aqui, ó. Que não deixa de ser um polinômio, tá bom? Então o que eu vou fazer? Multiplicar fazendo uma distributiva. Então eu vou pegar esse monômio, vou distribuir ele multiplicando para todo mundo, tá? Para todos os elementos que estão ali dentro. E vou fazer usando a mesma regrinha que eu usei lá na multiplicação de monômios, que tem vídeo aí no meu canal também explicando como que faz. Sinal com sinal, número com número, letra com letra. Lembra desse passo a passo que vai dar boa. E você não vai evitar errar bobeira, beleza? Então eu vou escrever aqui, ó. Pressupondo que você está dominando monômios, vamos lá. Primeiro, sinal com sinal, eu vou pegar o menos 5x ao cubo y ao quadrado, esse carinha aqui, ó, e vou multiplicar esse primeiro monômio aqui do meu polinômio. Então vai ficar sinal com sinal, aqui é menos, aqui não tem nada, então é mais. Menos com mais, sinais diferentes dá menos. Número com número, 5 vezes 4 dá 20. Letra com letra, vou pegar ó, x ao cubo com x ao quadrado, 3. Somos expoentes, lembra vezes, né? 3 mais 2 dá 5. Então aqui vai ficar x na quinta. Somo 3 com 2. Agora é o y ao quadrado com y na quarta. Y na 2 com y na quarta. Elevado na quarta potência. 2 com 4 dá 6, soma, né? Então vai ficar y na sexta. Beleza? Potência. Na sexta potência. Agora eu vou fazer para o próximo. Segue a segunda flechinha aqui, ó. Certo? Eu vou fazer o menos 5x ao cubo y ao quadrado vezes o próximo monômio. Sinal com sinal. Menos com menos. Sinais iguais dá mais. Então, mais. Número com número. 5 vezes 3 dá 15. Letra com letra. X ao cubo, x ao cubo. 3 mais 3, 6. Então vai ficar x na sexta. Y com y ali, ó, y ao quadrado com y ao quadrado, 2 mais 2 dá 4, então vai ficar y na quarta. Esse é o cálculo mental que você precisa fazer
para resolver um monômio vezes um polinômio inteiro. Se eu tivesse mais monômios aqui dentro desse segundo parênteses, eu teria que fazer a distributiva, pegar esse cara aqui, o primeiro, o monômio que está multiplicando todo mundo, e fazer vezes todos os monômios. Sinal com sinal, número com número, letra com letra. Professor, isso é muito chato. Sim, eu concordo, é chato, mas você precisa dominar e aprender isso que vai te facilitar a vida, tanto no nono quanto no ensino médio. Quanto mais você dominar isso, menos você vai travar em matérias até que não são de matemática, né? Que usa matemática, tipo física, beleza? Tá aí a resolução então desses dois exercícios aí na nossa parte 2. Na sequência eu vou mandar o terceiro vídeo, a terceira parte, envolvendo daí algumas operações com polinômios um pouquinho mais chatinhas. Esses exercícios você precisa praticar, esse conteúdo você precisa praticar para dominar. Então tenta sentar, tenta resolver, pega exercícios do teu livro, da tua apostila, do teu colégio, pega exercício na internet, se você der um Google lá, tu acha muito exercício, tenta praticar, tá? Quanto mais exercício você fizer desse conteúdo, melhor você vai mandar na prova, mais fácil vai ser, você não vai sofrer, porque vai chegar um ponto que você vai ver que é sempre a mesma coisa e vai ficar calibrado para mandar bem, quase sem pensar muito, tá? Não precisa complicar, não precisa ficar nervoso nesse tipo de problema, mas tem que entender o passo a passo, a lógica, para fazer sentido na cabeça. Continua treinando, lembra, se não deixou ainda um like aí nesse vídeo, compartilha com o coleguinha aí também que tá sofrendo. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.